Olá, amadas mulheres conectadas com Deus. É com muita alegria que voltamos aqui novamente para falarmos um pouquinho sobre essa semana incrível que é de interceder pelos nossos filhos. Para mim é um prazer muito grande. Eu sou mãe de 2 filhos, um com 19 anos, um rapaz, a gente está fazendo medicina, o outro com 16 anos vai fazer 17. E mesmo antes do meu filho ser gerado, eu fiz uma oração consagrando meu ventre para gerar filhos para o reino de Deus. E após eles nascerem, incansavelmente eu tenho intercedido por todas as áreas da vida do meu filho. Eu já oro pelas minhas noras desde quando eles eram muito pequenininhos, e não só orar, mas também ensinar na base, nos princípios da palavra de Deus, ensinando e orientando eles, na palavra do Senhor. Inclusive o Senhor nos deu uma série de livros. Eu já lancei o primeiro, estou agora lançando o segundo. O primeiro é a oração que gera a vida de Deus em meu ventre. É como uma mãe pode orar, interceder pelo seu bebê durante todo o período da gestação. É um livro muito, muito lindo, ficou muito lindo, para o Senhor. Mas aqui hoje nós vamos nesta série, de mães que clamam pelos seus filhos. Nós vamos estar orando, nós vamos estar intercedendo e refletindo hoje sobre a vida financeira dos nossos filhos, O que nós como mães podemos fazer para, diante de Deus, para ajudar os nossos filhos a serem prósperos financeiramente. A palavra de Deus ali em Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Quando nós ensinamos, amadas, os nossos filhos a colocar Deus em primeiro lugar, buscar de Deus a direção para o nosso financeiro, colocar Deus como primícia na nossa vida, como o primeiro, Deus nos acrescenta todo o restante. Quando nós ensinamos esse princípio aos nossos filhos, essa é uma grande garantia de que eles serão homens e mulheres prósperos na casa de Deus. A Bíblia é recheada, ensina ali naquele Provérbios que diz pra gente, pro preguiçoso ir lá olhar a formiguinha que não tem chefe, mais cedo se levanta, trabalha, então ela ensina, nos ajuda a ensinar os nossos filhos que para ter uma vida financeira próspera é preciso trabalhar de forma honesta, de forma digna, e muito mais, irmãos, do que mostrar os versículos que são o alicerce para a nossa vida de sucesso na área financeira. É sermos o exemplo para eles de bons dizimistas, de bons ofertantes, de pessoas que colocam Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, deles nos fazer com que eles nos vejam orando, buscando primeiro de Deus a direção, buscando a bênção de Deus para as nossas vidas em primeiro lugar. E eles vão crescer vendo a bênção de Deus sobre a casa deles, sobre a vida deles, por causa do alinhamento e do posicionamento dos pais no cumprimento do que a palavra de Deus nos diz, nos ensina, Nós temos também lá em 1 Timóteo 5,18 que diz assim: digno é o trabalhador do seu salário, ali já na parte B. Então a gente vê que a Bíblia em todo o tempo ela vai estar nos mostrando passagens, referências que falam com relação e nos ensinam com relação ao nosso financeiro. Nós temos também ali em Provérbios 10:22 diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. Quando a bênção do Senhor está sobre nós, o nosso prosperar financeiro, ela vem sobre nós, e não vem de forma pesada, de forma dolorosa, é natural, é leve, a cada dia a gente trabalhando, fazendo, sendo fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, fiéis com a nossa vida e fidelidade aos princípios da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, buscando Deus em primeiro lugar. Então, assim, os nossos filhos serão prósperos de uma maneira que não é dolorosa, que é plena, que é completa, que só o nosso amado Deus nos pode dar. Eu digo que ensinar os nossos filhos para ser prósperos é muito com o nosso exemplo mesmo. Desde pequeno tem pequenas coisas que nós precisamos entender. É lermos mesmo sobre como sermos
bons administradores daquilo que Deus nos entregou. Administrar bem aquilo que Deus colocou em nossas mãos, a semente. Essa semente que a Bíblia fala lá da parábola da multiplicação dos talentos, é o talento de multiplicar o dinheiro que Deus me deu, sendo fiel sobre o pouco, e Deus vai nos colocar sobre o muito. É mesmo, independente de quanto eu ganho, eu sou fiel ao Senhor nos meus dízimos, nas minhas ofertas. É ensinando os nossos filhos a poupar, a trabalhar com fidelidade, como a Bíblia nos ensina, a trabalhar servindo como se fosse a Deus, né? Se formos patrões, cuidando bem, como a Bíblia nos diz, daquelas pessoas que são subordinadas a nós. Então é o tempo todo ensinando e preparando os nossos filhos para serem prósperos, entendendo que Deus os fez não para serem cabeças e não cauda, para serem líderes, para liderar, porque eles são filhos amados de Deus e têm a bênção da prosperidade sobre ele, tornando-se a própria bênção, porque se Deus está em você e você vive guiado pelo seu espírito de vida, tudo que você faz prospera, tudo que você põe as suas mãos, Deus abençoa, Deus faz fluir, né? O Senhor nos faz florescer. Ensinar os nossos filhos desde pequeno a ir lá na casa do Senhor e colocar diante do Senhor ali, às vezes de um presente que ele ganhou, às vezes de uma mesada que ele ganhou, dizer: Senhor, está aqui meus 10%, está aqui minha oferta, Pai, obrigado porque tudo aquilo que o Senhor me deu. Ensinando os nossos filhos a serem gratos por tudo aquilo que Deus nos deu. Se tem um restaurante chique para comer, ora e agradece, entende que aquilo foi bondade de Deus. Se tem arroz com ovo e feijão, é grato a Deus porque foi Deus que nos deu. Se tem uma cama quentinha, a bênção de uma casa, de um lar aconchegante, foi Deus que nos deu. Então, ensinar os nossos filhos a serem prósperos financeiramente, é ensiná-los a serem gratos o tempo todo e a também compartilhar das bênçãos materiais que Deus nos deu. Muitas vezes, se a gente criar filhos egoístas, se a gente criar filhos que não têm a benignidade de Deus no seu coração, a ponto de compartilhar do que tem com os outros, né, a mão de Deus, ela vai se encolher para nos prosperar, para prosperar a vida dos nossos filhos. Então eles têm que entender que daquilo que Deus confiar a eles ainda têm que olhar para o outro, aquele que não tem, que tem que estender a mão, que tem que ser bondosos, benignos, generosos, né, tanto na casa de Deus, nos servir com suas vidas, mas também com as suas finanças, contribuir para o crescimento do reino de Deus na terra com o seu financeiro. Um homem e uma mulher que se preocupa em investir no reino de Deus, ele é um homem próspero, porque enquanto ele cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das coisas dele, o Senhor revela, dá estratégias para que ele prospere. Que nós sejamos essas mães sábias a ponto de ensinar e educar os